Queridos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, do verso 38 ao 39. Eu gosto muito dessa passagem. Ela é uma bênção. Amém? Primeiro porque demonstra que quando nós saímos de um culto e voltamos para casa, nós podemos encontrar alguns desafios. Não é verdade? Às vezes o culto é bom, é cheio da presença de Deus. Nós vivemos aqui coisas extraordinárias, presença, recebemos palavra, profecias, somos animados, restaurados, mas muitas vezes chegamos em casa e encontramos algumas situações que nos desafiam. Não é verdade? Mas o que me alegra é que o texto vai dizer que Pedro levou Jesus para a casa dele, irmãos. Olha, em alguns lugares, Jesus se convida. É verdade, Zaqueu, foi ele que se convidou. Ele disse, desça, porque convém que eu esteja. Mas em outros, Jesus ele é levado. E é bom que você leve Cristo para a sua casa. Amém, irmãos? Independente do que aconteça quando sair daquela porta, leve Jesus para a sua casa. Nós somos a arca de Deus. E se nós, que somos a luz do nosso lar, não levarmos Jesus, quem é que vai levar? Porque quando você leva Jesus com você, não importa o que você encontre hoje ou durante a semana, você vai vencer, meu irmão. Você vai superar, porque Jesus está com você. Às vezes, irmãos, nós estamos tão concentrados em outras coisas, que nós saímos e esquecemos até da presença que veio sobre nós num culto como esse. Aí não degustamos quando chegamos em casa. Vamos logo falando de outra coisa. Eu gosto de falar do culto, eu gosto de falar da palavra, eu gosto de falar da profecia. E quantas vezes eu e minha esposa já saiu de um culto poderoso, e quando chegamos em casa, nós encontramos um desafio, mas graças a Deus, que nós saímos do culto e levamos Jesus conosco para a nossa casa. Amém, meus irmãos? E ali estava a mulher dele, né? A mãe da esposa dele, a sogra, doente. Outra coisa, Pedro era um homem que se relacionava bem com a família. Porque se ele não se relacionasse, a sogra não estava na casa dele. Mas ela estava lá, porque Pedro acolheu ela. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Se não está bem, peça a Jesus, me ajude a acolher a minha família, abençoar a minha casa, abençoar a minha família. Mas a minha família tem crente, talvez você vai ser o exemplo. Porque ímpio, diga ímpio, precisa de luz. Diga aí crente, precisa de exemplo. Você não precisa ser luz para os crentes da sua casa, você precisa ser exemplo. Aí às vezes a gente troca, quer ser luz para crente e exemplo para ímpio. O ímpio precisa da luz para se libertar, para ver. Mas o crente da sua casa precisa do seu exemplo, do seu fruto. E a Bíblia vai dizer que as pessoas disseram o quê? Vamos falar a Jesus a respeito dela. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente fala a respeito de gente com gente, né? Não resolve o problema. As coisas são resolvidas quando nós levamos para onde? Para Jesus. Imagine se eu ficar perturbando o juízo do pastor Israel, falando de gente com gente, e a gente não tem uma atitude de dizer, irmão, vamos parar e vamos levar isso para Jesus. Você vê que ninguém foi encher o saco de Pedro, ninguém foi nada. Jesus, olha, a sogra de Pedro está aqui, o que ela está acamada com febre alta. Eu escolhi o texto de Lucas, irmão, porque ele diz a verdade, ele era médico. Ele diz, febre alta. E só quem teve febre alta aqui sabe que as sequelas com a febre deixa. Você pode ser o homem mais forte, mais macho. Quando uma febre de 40 te pega, tu fica pior do que teu filho caçula, todo dengoso. Não é verdade? Perde as forças. Olhe para seu irmão e diga assim, fale, diga a essa pessoa. Agora com essa voz de quem está desnutrido, não. Fale com voz de quem está vivo. Diga a essa pessoa que está acamada na sua família,
Diga, é propósito de Deus. Diga, fale para ela, a Jesus. Diga, ela vai se levantar. Diga, Deus tem um propósito. Diga, quem está caído na tua família, diga, Deus tem um propósito. Porque depois que Jesus cura ela, porque a cura de Jesus é poderosa. Porque você já viu, eu já fiquei com febre, irmão. Até dirigindo, viajando. Quase que perdi o controle do carro. Mas Deus me sustentou que eu consegui chegar em casa. Febre alta de 40. Eu fiquei depois bom da febre. Só que a sequela fica, a fraqueza. Ninguém fica forte. A febre sai, mas a fraqueza fica. Não fica? Mas ela vai dizer o quê? Que Jesus fez o quê? Curou. E ela se levantou e foi fazer o quê? Servir. Ou seja, quando Jesus faz uma obra, sequelas não ficam. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo num tempo onde as pessoas dizem assim, né? Não, Jesus fez a obra, mas ficou isso aqui, ficou aquilo ali. Não! Quando Jesus, esse Jesus da Bíblia aqui, da palavra, ele toca, ele cura, ele restaura. Não fica sequelas não, irmão. Aleluia! Não confunda a luta de Jacó com a obra de cura de Jesus. Quando Jesus cura, ele diz, pode se levantar. Por quê? Porque a força está redobrada. Profetize para teu irmão, diga, nessa noite, o Espírito Santo vai lhe recobrar as forças. Diga, você não vai ser curado só, você vai ser fortalecido, animado, restaurado. Essa semana será uma semana de força, de poder. Você vai agir no poder de Jesus. Amém? Isso é bom. Às vezes eu não sei que você entrou aqui, mas o Espírito Santo Deus sabe que você precisa de força, de ânimo. Que às vezes você tem dom, você tem ousadia, você tem conhecimento, você tem entendimento, mas você não tem a força, o ânimo para fazer aquilo que precisa ser feito. E nessa noite nós vamos comer do corpo de Cristo. E nós vamos ser o quê? Animados, restaurados, fortalecidos. Diga assim, fraqueza, saia. Dê uma ordem, diga, fraqueza, saia. Diga, nessa noite eu sou fortalecido, animado, levantado, e vou trabalhar, e vou servir no poder e na força do Espírito Santo.